Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara de Ilhabela. Esta audiência pública foi solicitada pelo vereador Anísio Oliveira para que a Prefeitura pudesse apresentar à população mais informações sobre a instalação e funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva UTI. Gostaria de destacar a presença dos vereadores Anísio Oliveira, Luizinho da Ilha, Marquinhos Gucci, Gabriel Rocha, Salete Salva Animais e Dr. Tiago. Agradecemos também as presenças do secretário de Saúde, Marco Antônio Gênova, do secretário de Obras, Katsumi Royer, secretário de Governo, Oswaldo Julião, secretário de Assuntos Jurídicos, Vinícius Julião, secretário de Serviços Municipais, Paulo César Matias, e a diretora do PROCON, Gabriela Pinho. Justificaram a ausência por compromissos agendados anteriormente a presidente da Câmara de Ilhabela, a vereadora Nancy Zanato, o vereador Valdir Veríssimo e a secretária de Educação, Estela Salinas. Abrindo a audiência, vamos ouvir o vice-presidente da Câmara, vereador Anísio Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretário Gênova. Boa noite, Oswaldo. No qual cumprimento todos os secretários presentes. Hoje é um dia muito importante. Obrigado pela presença de todos aqui. Primeiro quero, antes de começar, explicar o porquê dessa audiência. No dia 10 de abril foi inaugurada a nossa UTI. Eu fiz questão de, na mesma semana, utilizar a tribuna para elogiar a coragem, elogiar o trabalho que o prefeito fez e que cumpriu a promessa de governo. E a partir de então, muitos questionamentos na cidade tiveram. Muitas pessoas com dúvidas, perguntavam como que era. E para sanar todas essas dúvidas, eu pedi essa audiência. Para não ter mais nenhuma dúvida, saber como que funciona a nossa UTI, como vai ser o seu funcionamento, seu corpo clínico, o custo dessa UTI. Então foi para isso que eu pedi essa audiência, para esclarecer as dúvidas. Né? Esse é o único teor que a gente está aqui agora. A gente vai fazer uma apresentação, vai abrir para o secretário e vai abrir para a plateia para tirar todas as dúvidas. Aqui acho que hoje é uma audiência técnica, e é uma audiência esclarecedora, não política. Só para deixar bem claro e que o nosso trabalho caminhe super bem e que saiamos aqui todos entendendo o que é a UTI de Ilhabela. Então, uma boa noite a todos e um bom trabalho. Abriremos a palavra aos senhores vereadores. O vereador Luizinho da Ilha. Boa noite, vereador Anísio, vice-presidente da mesa, autor do requerimento da audiência pública, a vereadora Salete, Marquinhos Gucci, Gabriel Rocha e Dr. Tiago, líder do governo. Em nome do Marco Antônio Gênova, secretário de Saúde, cumprimentar toda a equipe da saúde que está aqui presente. Estou vendo praticamente todos os técnicos, né? Cumprimentar também aqui a ex-secretária de Educação, Lídia, que está de pé, parabéns. A ex-primeira-dama Lúcia Colucci está presente. E a população aqui. Parabéns, Anísio, pela iniciativa. Você pontuou feliz a questão da fala da transparência. E é importante passar. Eu acho que a falação dos técnicos aqui, eu não sou técnico da área, então eu vou passar a ouvir primeiro para entender e depois tirar as minhas dúvidas, e com certeza quem vai me aconselhar é a equipe técnica que está aqui, qualquer dúvida que eu precisar, e repassar para a população. Muito obrigado e boa noite a todos. Vamos ouvir o vereador Marquinhos Gucci. Boa noite a todos. Boa noite, secretário Gênova, Lídia, ex-secretária de Educação, Lúcia, ex-secretária de Saúde, senhores vereadores, vereadora Salete. Em nome de Marinho, cumprimentar todo o corpo clínico que está presente aí da saúde, enfim, a todos os secretários, a toda a população presente. Parabenizar a Anísio aí pela iniciativa. É importante a gente esclarecer as dúvidas, e eu acho que o mais importante ainda é a população saber definir e entender um pouquinho mais sobre a UTI. Acredito um grande avanço, o município está ganhando muito com isso,
mas às vezes tem só para lá na frente, no geral, algum mal entendimento, porque às vezes um paciente meu ou de alguém do município possa estar na UTI, de repente a pessoa acha que a UTI vai salvar a vida daquela pessoa, e na verdade, eu não sou técnico nisso, mas na verdade não é muito isso, né? É um avanço muito grande, parabéns, e é bom esclarecer todas as dúvidas, até para depois lá na frente a população não cobrar. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Gabriel Rocha. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Anísio, Salete, Guti, Luizinho, Dr. Tiago. Parabenizar o Anísio pela audiência. É muito importante esclarecer as dúvidas. Parabéns, Dr. Marco Gênova, a toda a equipe da saúde que está aqui para esclarecer. Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais, Oswaldo Julião e todas as autoridades. E eu, como já trabalhei, eu sou fisioterapeuta intensivista e trabalhei durante 5 anos numa UTI. Eu tenho certeza absoluta que quem está aqui hoje ou quem está nos assistindo na internet, não vai sobrar nenhuma dúvida de que o governo do Márcio Tenório fez é a coisa certa, e assim eu espero que esclareçam a todos aqui. Tá? Boa noite e boa audiência para todos. Ouviremos a vereadora Salete Salva Animais. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Eu não entendo nem de UTI, nem de CTI, e eu acho muito importante sempre nós pautarmos pelas audiências públicas, porque você traz informações, você mostra transparência, isso é muito importante. A gente às vezes sente sempre um mal-estar, pensando que é crítica, algumas rinchas políticas, mas acho que a gente tem que pensar, sim, que é um trabalho de informação, tanto para o Legislativo quanto para a população. Muito obrigada. Espero que nós possamos, algumas dúvidas, seja da população ou de nós do Legislativo, que sejam resolvidas. Muito obrigada. Boa noite. Ouviremos o vereador Dr. Tiago. Boa noite, Anísio, Luizinho, Marquinhos, Salete, Gabriel, parabéns por esse ato de importante audiência pública. Parabenizar o Anísio, parabenizar o doutor, secretário de Saúde, por ter vindo esclarecer a população. E não é minha área, vou ouvir para aprender, e a gente acha que tem as considerações finais, aí eu já posso dar uma conclusão maior. E no primeiro momento, como eu falei, eu não entendi o porquê da apresentação do vídeo, mas o Anísio comanda a sessão, porque eu acho que a equipe teria que passar, e não se já tem o conceito, o procedimento, então, mas eu vou falar nas alegações finais, aí eu falo. Assistiremos neste momento a um vídeo explicativo sobre o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. Pessoal do Novena News, o assunto é UTI. E se é UTI, a gente buscou aí conversar com um especialista de UTI, é o Dr. Tiago Filipponi. Ele é especialista em clínica médica, ele é também nefrologista e especialista em medicina intensiva de UTI, e também está fazendo doutorado em nefrologia. Então nós estivemos aqui no consultório dele e a gente vai fazer agora um bate-papo rápido para explicar realmente o que é e como funciona uma UTI. Doutor, tudo bem? UTI é uma sala de milagres. O que é uma UTI? Bom, a UTI está longe de ser uma sala de milagres. Na verdade, a UTI é um ambiente que foi desenvolvido a partir da década de 60, né? É uma unidade, uma parte específica do hospital e altamente técnica, que foi desenvolvido para cuidar aqueles pacientes graves, né? Aqueles pacientes que têm disfunções de órgãos, ou os pacientes que sofreram grandes traumas, ou pacientes que fazem cirurgias que podem trazer risco de complicação. Então a UTI foi desenvolvida para cuidar desse paciente.
Na UTI o paciente é monitorizado de forma contínua, 24 horas por dia, e ele tem um corpo médico e de especialidade, enfermagem, fisioterapia, enfim, altamente especializado. E o que é preciso para implantar uma UTI? Bom, a primeira coisa para a UTI, você tem que adequar a sua UTI de acordo com as leis da Anvisa e com a RDC, que regulamenta a abertura da UTI, a RDC 7. Então é importante, além do espaço físico, você cumprir algumas adequações e exigências que esses órgãos eles te orientam a fazer. Então, além do espaço, como eu já coloquei, você tem que ter a mobiliária adequada, então ter camas onde a cama possa pesar o paciente, camas onde se eleve o decúbito, você precisa ter uma iluminação adequada, ar-condicionado de preferência, ar-condicionado central com filtros, você precisa ter iluminação adequada e precisa dispor de suporte tanto do ponto de vista de laboratório quanto de exames de imagem. E além disso tudo, você precisa ter a sua equipe qualificada, uma equipe técnica qualificada, multidisciplinar. Qual a equipe médica necessária para a gente ter uma UTI funcionando de acordo? Então hoje a UTI para funcionar, o que a lei coloca é que você tem que ter um médico a cada 10 leitos ou fração. Então se você tiver 11 leitos, na verdade são 2 médicos. Então um médico plantonista a cada 10 leitos, um médico diarista que passa a visita, né, e avalia os pacientes todos os dias a cada 10 leitos ou fração, uma enfermeira a cada 10 leitos, fisioterapia, um técnico de enfermagem a cada 2 leitos, além de assistente social, psicólogo, assistente administrativo, e também você precisa contar com o apoio das especialidades que são obrigatórias você ter ou contrato terceirizando o serviço ou a sua UTI contratar diretamente esse profissional. Uma pessoa que está internada numa UTI, por exemplo, se precisa de alguma ressonância ou precisa de uma tomografia, ela pode ser removida da UTI para ir fazer uma ressonância no outro hospital, por exemplo? Veja, esses recursos diagnósticos, o ideal é que o hospital tenha o máximo possível de recurso. Então, assim, é óbvio que o hospital tem que ter pelo menos um raio-x portátil, onde o aparelho vá até o paciente. E se o hospital contar com tomografia, principalmente seria o adequado. A gente sabe que a maioria dos hospitais não tem ressonância. Então aí vai ficar a cargo do médico e conversando bem com a família, pesar o risco-benefício de transportar esse paciente, de retirar ele do âmbito de terapia intensiva, ele está monitorizado, e levá-lo a um serviço fora do hospital para poder fazer o exame. Quanto mais completo for o hospital, menor é o risco do paciente. Qual a retaguarda que o hospital precisa ter para que uma UTI funcione corretamente? Bom, segundo a RDC, que é quem regulamenta aí o funcionamento da UTI, o hospital tem que ter, então, laboratório próprio, né, onde ele faça os principais exames. Ele precisa dispor de um aparelho de raio-x portátil, onde o raio-x vá até ele, e, se possível, uma tomografia ou uma ressonância. Eventualmente, o hospital não precisa ter isso para funcionar. Se o paciente precisar desse recurso, ele pode ser transferido a depender da sua gravidade. Mas em relação aos profissionais, há necessidade de ter especialidades médicas que possam dar retaguarda aí para essa UTI. Os profissionais, eles podem ser terceirizados ou podem ser contratados diretamente com o hospital. Lembrar que os profissionais têm que ter registro no CNES para poder atuar nesse estabelecimento de saúde. Então ele precisa ter um nefrologista, né, para avaliar os pacientes que têm algum grau de disfunção renal, e também há necessidade de contar com o serviço de hemodiálise móvel ou diálise peritoneal. Ele precisa ter neurocirurgião, ele precisa ter cardiologista e ele precisa ter um banco de sangue. Não necessariamente o hospital tem que ter um banco de sangue dentro da localidade, mas ele tem que ter um contrato onde um paciente que sofra uma cirurgia, que tenha algum sangramento, ele tenha esse recurso, ele não pode morrer por falta de sangue. Tá certo? Então essas seriam as premissas básicas em relação à parte médica para o funcionamento adequado do hospital, da UTI. Sobre o quarto de isolamento, a UTI precisa ter esse quarto. Qual é a função dele? Como que ele funciona? Então, o isolamento, na verdade, é um a cada 10 leitos, né? E esse isolamento ele tem que contar com uma pressão negativa. O que é essa pressão negativa? Na verdade, você interna
um paciente lá com tuberculose, alguma doença infecto-contagiosa, e essa pressão negativa, a partir do momento que você fecha a porta, essa pressão negativa suga esse ar. Então suga esse ar que pode potencialmente transmitir doenças. Então isso diminui o risco de contaminação dos profissionais de saúde e dos outros pacientes. É possível misturar pacientes adultos e crianças na mesma UTI? Não, na verdade a UTI ela tem que ser dividida, porque os profissionais variam. Um médico intensivista adulto não é o mesmo médico intensivista neonatal ou pediátrico. A formação é totalmente diferente. Então, são unidades diferentes. A UTI adulto é UTI adulto, e UTI infantil e UTI neonatal, UTI neonatal. Elas não podem funcionar no mesmo espaço. Elas não pode colocar uma criança e um adulto do mesmo lado. Na verdade, se você tiver, você pode no mesmo andar, por exemplo, ter duas unidades, mas não misturadas. Então, não adianta construir um espaço e fechar uma porta e escrever UTI. Na verdade, para abrir uma UTI, você tem que primeiro respeitar a legislação vigente, você tem que equipar a sua UTI, você vai ter que ter retaguarda para poder prestar um atendimento digno para aquela população, um atendimento de UTI. Não adianta botar um paciente grave, que potencialmente tem um potencial grande de óbito, num local só para falar que está na UTI e não está nenhuma retaguarda para ele. A gente agradece o Dr. Tiago Filipponi pelas explicações, e está aí, informação é fundamental para você saber o que está acontecendo, tá bom? Um abraço, Edu Sona, aqui direto de Bragança Paulista. Tchau. Gostaria de convidar à frente para fazer uso da palavra o secretário de Saúde do município, Dr. Marco Antônio Gênova, que juntamente com a sua equipe técnica apresentará a estrutura da UTI. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que hoje é um dia especial, porque a gente vai falar de um assunto que já gerou muita polêmica, mas queria dizer que nós vamos esclarecer todos os fatos aqui. Cumprimentar o Anísio pela iniciativa, em nome dele, todos os vereadores. Gostaria de dizer para vocês que eu estou aqui em Ilhabela há 14 anos, vai fazer 14 anos agora. Todos os meus pacientes até hoje eu tratei com respeito, carinho e consideração. Não vai ser hoje, eu estou num cargo político, que eu não sou político, eu sou médico, não vai ser hoje que minha opinião vai mudar. Então, a minha pauta é em cima das questões técnicas, e todas as questões técnicas serão respondidas aqui hoje. Ninguém mais vai ficar com dúvida se é ou não é. Eu não vou me estender mais, porque terão outras pessoas que compõem a parte técnica da secretaria que vão explanar para vocês. No final, o nobre vereador vai dar a palavra a todos os munícipes, e aqui não só eu, como toda a parte técnica vai poder responder o que vocês questionarem, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Obrigado a todos. Gostaria de convidar à frente, então, o Dr. Valdir. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Valdir, eu sou médico, sou diretor técnico do Hospital Mário Covas. Bom, em primeiro lugar, por que a UTI, né? A UTI se presta a doentes potencialmente graves e a doentes graves. Doentes potencialmente graves seriam aqueles doentes que necessitam de uma cirurgia, mas pelas suas complicações, muitos deles não podiam ser operados em Ilhabela, porque pela gravidade do caso, então ele tinha que ser transferido e operado em outros lugares para ter retaguarda da UTI, e que hoje podem ser operados perfeitamente aqui. No caso de idosos, doentes pneumopatas, cardiopatas, enfim. Um outro caso são os pacientes graves, que são operados de urgência e que muitas vezes tinham que ser transportados daqui para outros lugares no pós-operatório imediato.
porque eles precisavam de respaldo intensivo, de respaldo hemodinâmico, de respaldo hidrodinâmico, enfim, uma série de coisas em que a UTI se presta a fazer isso. Um desses casos nós temos hoje na UTI foi um paciente idoso que foi operado de abdômen agudo e que anteriormente, no pós-operatório imediato, estivesse nas condições que tivesse, a gente teria que transferi-lo. E que ele está lá na nossa UTI e que, graças a Deus, nós já estamos aí no 4º, 5º dia de PO e já melhorou, né? 7º dia de PO e já melhorou. Então, esse paciente, vocês imaginam, um paciente idoso, grave, abdômen agudo, chocado, tem que ser transferido, talvez, para São José dos Campos, numa ambulância. Aí você fala, mas e o helicóptero? Mesmo assim, né? Então, só a transferência desses pacientes causa um transtorno muito grave. E esses pacientes hoje já podem ficar aqui. Outro caso é daqueles pacientes acidentados, graves, com traumas importantes, que necessitam de hospitais de média e alta complexidade, que teriam que ser transferidos. Muitos pacientes desses não podem ser transferidos de imediato, porque você tem que compensá-los hemodinamicamente e uma série de coisas que eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui. E, além disso, pela logística nossa, que nós temos uma logística, que nós moramos numa ilha, que muitas vezes pode estar fechado por questões da balsa, enfim. E não só isso, a dificuldade que hoje todos nós que trabalhamos em saúde sabemos, temos e já passamos por isso muitas vezes. Eu antes era diretor técnico do Hospital de São Sebastião, no qual a gente tem lá uma UTI de 10 leitos, e que muitas vezes eu tive que mobilizar doentes nossos que estavam na UTI para a enfermaria para poder receber pacientes da ilha, porque não conseguiam vagas em outros hospitais. É comum hoje, no litoral norte, é muito difícil você conseguir vagas de imediato. Nós temos o CROSS, mas você sabe que às vezes você fica 2, 3, 4 dias com doentes muito graves, necessitando de UTI, e anteriormente ficava no nosso pronto-socorro na sala de estabilização. A sala de estabilização, a gente consegue manter esses pacientes vivos, mas não com o conforto necessário, com médicos 24 horas e com toda a estrutura que hoje nós temos lá montado. Então, só por isso já justifica o porquê da UTI, certo? Agora, todos os outros detalhes técnicos, nas condições financeiras, enfim, aí eu estou com o pessoal nosso que pode depois estar esclarecendo. A minha justificativa, então, é por que nós montamos a UTI, por que essa UTI hoje é importante para a Ilhabela. Agora vamos passar a palavra ao Cleberson. Cleberson, vem aqui no meio, fica melhor. Ele acompanha a fala e pode subir aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Cleberson, sou formado em administração hospitalar pela São Camilo e há 18 anos trabalho nessa área. Nós vamos apresentar aqui a planilha dos custos da UTI. Essa planilha tem que se considerar que o hospital já tinha uma estrutura. Então, esse é o custo a mais do que se tem. Alguns profissionais, como foi citado no vídeo, então o hospital já tem um contrato com o nefrologista, o hospital já tem um contrato com o médico cardiologista e algumas outras especialidades. Para reforçar, foi feito um contrato também com o infectologista e outros profissionais, tem anestesiologista, etc. Então, o custo não está aí, porque esse custo já existe no hospital. Então, de custos adicionais de recursos humanos, são 15 profissionais. Quais são? Como foi falado no vídeo, tem que ter um enfermeiro responsável, que é um enfermeiro coordenador. E, por dia, um enfermeiro, que é um enfermeiro até 10 leitos. Nossa UTI tem 4 leitos, então são um enfermeiro a cada 12 horas. Então, por isso são 4 profissionais.
A outra questão são os técnicos de enfermagem, que são 9. Por quê? A legislação preconiza um técnico de enfermagem a cada 2 leitos. Então você precisa ter 9 técnicos, porque um é o folguista, vai cobrir a folga. No hospital já tinha fisioterapeutas, acrescentei mais um fisioterapeuta. E totalizando 15 profissionais, o custo dos profissionais, que hoje não com tudo adicional de jornada, 8% que hoje não é cumprido no hospital, vai estar sendo, o total disso aí por mês daria R$ 83.335,89, mais os benefícios da cesta básica. O outro profissional que foi citado, obviamente, é o profissional médico. Os profissionais médicos são pessoas jurídicas, vão ser contratados através de firmas, empresas. Então, o plantão vai ser R$ 1.500, como está descrito ali, por 12 horas. Então, por dia vai ser R$ 3.000, vezes 30, daria R$ 90 mil. Por que está dando está R$ 1.500 a mais? Porque tem mês que é 30 e tem mês que é 31. Então, por isso eu fiz a média, então coloquei ali a questão do custo. E tem que ter o médico responsável, o técnico e o coordenador da equipe. Então, nós acrescentamos mais R$ 6.000. Na outra página, na outra página, para ficar de uma forma mais fácil de explicar, eu coloquei insumos. O que seria isso? Os exames, o material e medicamento. Então, dietas, tem dieta interal e parenteral. Fiz um estudo com algumas outras UTI, com a complexidade nossa, estimei um custo de R$ 10.000. Depois, exames laboratoriais, que o hospital já tem alguns, esse aqui seria alguns mais específicos. Manutenção, envolve tudo, compra de traqueia, equipamento, mobiliário, manutenção de ar-condicionado, etc. Materiais e medicamentos, todos os materiais são utilizados na UTI, então, medicamentos, antibióticos, etc. Então, totalizando R$ 60 mil. E SADT, alguns exames, igual o hospital já tem, tomógrafo, tem ultrassom, mas pode ser que tenha alguns exames mais específicos, igual como foi citado, uma ressonância, uma broncoscopia, algum outro exame mais especializado que você tem que contratar o profissional. Eu estimei esse valor aí. Então, totalizando a parte de insumos, R$ 95 mil. O custo da UTI mensal ficaria em torno de R$ 281.135,89. Então, dividido ele em 3 categorias: profissionais seletistas, que seriam o fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, os médicos, pessoas jurídicas e os insumos. É isso aí. Não temos outros profissionais, porque o hospital já tem assistente social, né? E diversos outros profissionais para compor uma equipe multiprofissional. Estou à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Dando sequência às apresentações da Secretaria da Saúde, fará uso da palavra Luiz Mário de Almeida, diretor de Planejamento. Boa noite a todos. Queria parabenizar o vereador Anísio por estar discutindo saúde. E é bom, né, para a população de Ilhabela saber o que gastamos com saúde, né, onde que vai o recurso, né, onde vai o dinheiro dos nossos impostos e está aí os investimentos. Parabenizar também a vereadora Salete e o diretor Rodrigo Correia, que foi ontem em Taubaté para falar a respeito do Centro de Referência Animal, né, que é exemplo e modelo para
todo o estado de São Paulo. Parabéns pelo empenho, vereador, e parabéns pelo Rodrigo por estar representando a nossa secretaria lá tão bem. Bom, vou falar aqui dos custos dos equipamentos. Lembrando que os equipamentos foram comprados tudo com recurso próprio, né? Dinheiro do município. Então foram 4 ventiladores eletrônicos microprocessados no valor de R$ 217.765,56, os 4. Ventilador de emergência para transporte 1, R$ 35.634,37. Monitor multiparamétrico, 6 itens, né? R$ 208.807,62. O oxímetro de pulso de mesa com curva pletismográfica, 2 itens, R$ 10.531,56. O cardioversor, R$ 37.734,53. O eletrocardiógrafo digital portátil de 12 canais, R$ 12.926,18. 4 camas Flower elétrica, R$ 74.940. Régua de gases e montagem de rede de gases medicinais, 7 itens, R$ 46.655. A cortina hospitalar, que faz a divisória lá entre os leitos, né? São 7, R$ 18.344,20. E os protetores de parede, R$ 13.080. Total de investimento, R$ 663.412,84. Eu queria deixar claro para a população e para os funcionários que estão aqui também presentes, que teve uma preocupação muito grande da equipe técnica do Hospital Mário Covas, do secretário Marco Antônio Gênova, em trazer o que tinha de melhor de equipamentos para a UTI. São os mesmos equipamentos que a gente tem no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Então, devolver para a população algo com excelência. Então, esse é o papel da UTI, esse é o papel do gestor na área de saúde, esse é o papel de cada um, que quando, né, os munícipes pagam seus impostos, quando o governo repassa seu recurso, que ele possa ser bem empregado, tá bom? Queria agradecer a oportunidade. Só vou pedir agora, aí está a nossa UTI, as camas, cortinas e os equipamentos aí, tá bom, gente? A gente vai passar um videozinho. O que antes parecia impossível, quando muitos não acreditavam, hoje se torna realidade. Ilhabela finalmente ganha sua tão sonhada UTI. A Prefeitura está cuidando da nossa ilha e das pessoas que vivem aqui. Somente no primeiro trimestre desse ano, temos novos médicos, plantões aos finais de semana com dentistas, unidades equipadas com ar-condicionado e agora o nosso centro de terapia intensiva. Quando a prioridade é a saúde da população, as ações acontecem. E é apenas o início, pois ainda há muito o que melhorar. É a Prefeitura cuidando da nossa gente. Prefeitura de Ilhabela. Carinho por nossa gente. Orgulho da nossa terra. Gostaria de convidar também para fazer uso da palavra o Dr. Pedro, médico intensivista e coordenador da UTI de Ilhabela. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Pedro, eu sou formado pela Universidade de Ribeirão Preto e tenho residência médica em medicina intensiva. A unidade de terapia intensiva é um grande avanço em Ilhabela, vai atender todos aqueles pacientes que foi muito bem relatado aqui pelo Dr. Valdir. Acho que essa semana o pessoal levou para mim que a população estava em dúvida entre CTI e UTI. Na verdade é só uma terminologia, o C e o U. Alguns preferem centro de terapia intensiva e outros preferem unidade de terapia intensiva. Essa semana a gente estreou a UTI já com 5 pacientes que passaram ao longo de todos esses dias, com complexidades variáveis e todos muito bem assistidos. Parabéns ao secretário pela iniciativa e estou aqui também para responder qualquer pergunta ou qualquer dúvida que a população tiver em geral em relação à nossa UTI.
Muito obrigado. Neste momento, abriremos a palavra ao público. Mas antes, informamos que esta audiência pública terá duração de 2 horas e cada pessoa poderá falar pelo tempo de 3 minutos. Pedimos que respeitem o tempo para que todos possam se manifestar dentro do horário estipulado. Pedimos também que falem ao microfone, porque esta audiência está sendo gravada. Eu ficarei no plenário para fazer a inscrição daqueles que quiserem se manifestar e direcionar o uso do microfone. Então, eu peço que aqueles que quiserem fazer uso da palavra, levantem a mão, eu vou até vocês, façam a inscrição e, numa sequência, a gente abre a palavra para todos. Quem quiser começar. Não, pode ir. Pode. Fala por aqui. Fica aberta a palavra. Como ninguém se pronunciou, ninguém esclareceu as dúvidas, eu tenho uma dúvida, doutor. Você que falou. O que mais foi citado na semana, na cidade, acho que o mais foi discutido, é isso mesmo que você falou, CTI e UTI. Né? Pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, não é só nomenclatura. Tem um teor técnico quanto a isso. Tem uma explicação técnica. Né? Não é só unidade ou centro. Então, eu queria que o senhor ou o doutor também poderia explanar mais sobre isso. Qual a diferença entre CTI e UTI e o que nós temos aqui? Na verdade, não tem diferença. É uma questão de nomenclatura. Quando a UTI surgiu, em Rio de Janeiro chamava CTI, em São Paulo chamava UTI. Aí depois ficou essa dúvida. Na verdade, é que depois, com a evolução da UTI, se criaram novas unidades, por exemplo. A cirurgia cardíaca tinha uma UTI específica para eles, então tornou-se unidade de cirurgia cardíaca. O pessoal dos hospitais cardiológicos fizeram unidades coronarianas, então tornou-se unidades coronarianas. E uma UTI que fosse mais geral seria centro de tratamento intensivo, onde contemplaria doentes de outras especialidades. Na verdade, tecnicamente, é a mesma coisa. A UTI que foi inaugurada, ela é credenciada no SUS para receber pacientes de toda a região? Doutor, vem aqui na mesa com a gente. Senta aqui, por favor. Mais fácil para responder. Não, na realidade a UTI não está credenciada no SUS. Tá? Tem número de leitos, tem alguns outros critérios que a gente tem que fazer para que ela seja credenciada. Isso é fato, não é. A UTI é custeada com recursos próprios. Agora, inerente a esse questionamento, talvez a dúvida é: a UTI será somente para a população de Ilhabela? É esse questionamento? Eu acho que eu falar que a UTI é somente do hospital da população de Ilhabela, eu estaria sendo injusto. Porque até 10 dias atrás, quem nos socorria era São Sebastião. Toda vez. Se eles precisarem do socorro e eu virar as costas, eu acho que eu não estaria sendo médico, para começar. Então, assim, não é que não vai poder vir paciente de outros lugares. Sim, poderá. Haverá critérios para isso. A gente vai ter que ter vagas sobrando para isso. Haverá critério. Jamais eu vou negar um atendimento qualquer um que seja. Não posso fazer um negócio desse. Ele já bem disse. É um direito de todos e um dever do Estado. Nós somos Estado. Seja quem for, tem o direito de usar a nossa UTI. Lógico que terão critérios. Nós teremos nosso centro de regulação por enquanto. No futuro,
poderá até haver essa parceria. Para isso, terá que haver uma contrapartida do Estado monetariamente. Aí sim a gente vai estar no cross de fato, entendeu? Ok? Boa noite a todos. Me chamo Caio. Eu estou aqui para parabenizar o secretário pela iniciativa e pela coragem de implantar o Centro de Terapia Intensiva ou UTI, o que seja. Eu sei que já salvou algumas vidas essa semana aí. E esses 600 mil que foram investidos, se perguntar para a família de qualquer um se a vida do familiar vale 600 mil, eu acredito que não. Então o investimento que foi feito já foi pago. Quero dar um parabéns e torço para que seja cada vez melhor. Não tenho perguntas. Obrigado, Caio. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Boa noite, doutor. Meu nome é Maurício, conhecido na cidade por ter sido secretário de Finanças. Parabenizo a administração pelo ato, mas eu gostaria de saber da real extensão da nossa UTI, né? Eu acho que é até bom, eventualmente, para não ampliar as expectativas das pessoas, para a gente saber, diante do corpo médico, da quantidade e dos equipamentos que a gente tem à disposição, o que ela vai poder atender e o que eventualmente vai ter que ser transferido. Olha, eu acho que para responder essa pergunta para você, eu posso até responder, mas o Pedro, eu vou fazer um questionamento para ele e vai poder responder para mim. Em termos de qualidade, eu posso dizer para você que não há diferença. Tá? Existem alguns procedimentos que nós teremos que ser feito em outros hospitais, sim. Assim como Caraguá, assim como São Sebastião. Tá? Infelizmente, não tem jeito. Não é uma prerrogativa exclusivamente nossa, não. Alguns pacientes terão que ser transferidos, sim. Não tem como. Mas te garanto, enquanto ele estiver aqui, ele vai ter as melhores condições para que ele sobreviva a chegar a um local que vai dar o tratamento para ele adequado, que ele possa retornar para a nossa cidade bem como assim como ele saiu. Isso eu te garanto, mas infelizmente nesse aspecto aí é assim que vai ter que funcionar. Todos os pacientes serão atendidos? Não. Mas todos os pacientes terão um suporte adequado. Talvez uma pergunta que vão fazer, e eu posso dizer, já existia estabilização, agora por que a gente fez a UTI? Qual que é a diferença? Existe muita diferença. Na estabilização, a gente não tinha um corpo multidisciplinar, contando com um médico 24 horas, onde tem que ter um médico diarista, conforme o colega mesmo frisou, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, ali, em cima do leito. Qualquer mudança, mudou o tratamento, daqui 6 horas, o Pedro vai reavaliar, vai ver se surtiu efeito o tratamento que ele fez do paciente. Isso faz a diferença. Ao invés de evoluir o paciente de manhã, deixar ele lá com o técnico de enfermagem, no outro dia o médico vai para a sala. Se tiver uma intercorrência, ele vem antes. Se não tiver, no outro dia. Então você não vai ter esse segmento do tratamento, e parece que não, mas tempo para a gente faz a diferença, e essa reavaliação é importante. Quanto ao Pedro aqui, Pedro vem de Ribeirão, num grande hospital, um hospital que tem hoje 30, 40 leitos de UTI, divididos nos seus vários setores. Eu gostaria de que você respondesse para mim, Pedro, além da diferença de números de leitos, há alguma diferença para a nossa UTI, para a UTI de Ribeirão, a qual você veio? Olha, a nossa UTI aqui, ela está muito bem equipada, muito bem estruturada, né? A gente realmente não perde em nada em relação a material, aos ventiladores, a toda a estrutura que foi montada. É lógico que nós temos nossas limitações em função de algumas especialidades a gente não tem ainda na ilha, né? Então é lógico que o paciente que vai precisar de uma avaliação do neurocirurgião
a gente vai ter que regular, porque nós não temos essa especialidade na ilha, mas todas as outras que o hospital contempla, nós vamos poder dar uma assistência para esse paciente, né? E o paciente grave, como ele mesmo já disse, tempo é tudo. Tempo é tudo. Então, às vezes a gente pensa assim, quando eu cheguei aqui, inclusive eu conversei isso com o Dr. Marcos, que eu não entendia, porque hoje nós temos a UTI, antes tinha a sala de estabilização, e os pacientes que estão na UTI hoje, eram os pacientes que estavam aguardando na sala de estabilização para serem transferidos. Como que um paciente que hoje, a gente vê o resultado, vê a diferença de um médico que está lá 24 horas, a enfermeira 24 horas, toda a equipe multiprofissional envolvida, como a gente vê a diferença que ele evolui bem e, na grande maioria das vezes, nós conseguimos tirar ele daquela situação. Agora, você pega esse paciente grave, que vai lá, fica numa sala de estabilização, que não tem uma equipe em cima dele, não tem um profissional qualificado em cima dele, até para você fazer o transporte desse paciente para outro serviço, você vai colocar a vida dele em risco. Então, assim, na minha concepção de medicina, eu não entendo como que numa sala de estabilização que teoricamente ficariam os pacientes que deveriam ficar na UTI, não tinha uma equipe 24 horas. Que essa é a grande diferença que nós temos agora. Aquele paciente não vai ficar sem ninguém olhar se ele urinou, se ele não urinou, não vai ficar sem os exames laboratoriais de controle, porque se eu faço uma medida agora, dali 3 horas eu tenho que reavaliar o doente. Não existe paciente grave que você passa 7 horas da manhã, faz uma prescrição e vai embora. Isso não existe. Isso não existe. Então agora nós estamos caminhando para que realmente o atendimento em geral, não estou falando só porque a gente estruturou a UTI, não. A gente está tentando realmente pensar no geral. Para aquele paciente que chega pela porta na emergência, na hora que ele for ter um primeiro atendimento, ele tem um primeiro atendimento adequado. Porque senão ele também vai chegar na UTI numa situação muito pior do que a que ele entrou. Porque eu já expliquei, paciente grave, tempo é tudo. E você ter um médico experiente dentro do hospital faz totalmente a diferença. Porque ele vai chegar, ele vai avaliar, ele vai fazer uma hipótese diagnóstica, ele vai poder fazer um tratamento direcionado, né? Porque a forma que você trata um infarto é diferente da forma que você trata um abdômen agudo. E quem que faz esse diagnóstico? É o médico. Quanto mais experiência o médico tem, quanto mais vivência ele tem, mais rápido ele faz esse diagnóstico e mais rápido ele institui o tratamento. Então, a gente está pensando aqui e discutindo a respeito da UTI. Mas eu acredito que a UTI veio para melhorar o hospital como um todo. Porque você vai ter um médico especializado em atender paciente grave, um médico especializado em atender pacientes de urgência e emergência, dentro do hospital 24 horas por dia. E eu não estou no hospital apenas na UTI. Eu estou no hospital para ajudar todos os pacientes que precisarem. Se eu precisar ir na emergência, fazer uma avaliação, dar uma mão para o colega, eu vou estar lá. Não só eu, como toda a equipe de médicos que nós colocamos dentro da UTI, a gente deixou isso muito bem claro. Então, eu acho que a população só tem a ganhar, né? Essa é a minha opinião. E vou falar mais uma vez. Quantos pacientes idosos caiu, quebrou o fêmur, o paciente tem uma doença renal, ele não podia ser operado aqui, tinha que operar em outra cidade, ficar distante da família, e agora esses pacientes vão poder ser operados aqui. Aqueles pacientes que vão no ambulatório todos os dias, que tem uma colecistite, que é uma pedra na vesícula, que não precisa ser operado de urgência, mas ele vai poder marcar a cirurgia dele, operar no nosso hospital e fazer o pós-operatório imediato dentro da UTI. Outra, voltando no paciente que o Dr. Valdir citou, paciente que chegou com o abdômen agudo, chegou numa situação muito grave, ficou 12 horas sem urinar. Levamos para a UTI, foi operado, chocado, uma cirurgia de urgência, veio para a UTI numa situação muito grave, muito complexa. Precisou fazer hemodiálise, hoje ele fez a 3ª sessão de hemodiálise, está extubado, viu a família hoje, os netos,
E se não fosse o tratamento e a equipe da UTI, que foi instituído de maneira rápida e eficaz no controle do choque, ele não teria nem condições de transporte, provavelmente esse paciente não estaria mais aqui com a gente. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Antônio. Boa noite a todos. E, primeiro, antes de qualquer questionamento, dar os parabéns e agradecer à equipe de saúde do município, que é de primeira linha. Sempre foi de primeira linha. Todas as oportunidades que eu e minha família tivemos que usar o serviço de saúde pública de Ilhabela, nós somos sempre muito bem atendidos, independente de qualquer tipo de conotação política que se queira dar a essa discussão. E eu queria separar isso, que é muito importante. A gente está falando de vida, o doutor sabe disso. A minha pergunta, doutor, é técnica, porém é da responsabilidade de um gestor que mexe com vida. Ela é simples, conforme foi mostrado no vídeo. O Ministério da Saúde, através da Anvisa, ela tem a RDC7, que coloca os requisitos básicos para homologar uma unidade de terapia intensiva. E quem já foi gestor e é gestor sabe dessa responsabilidade. A minha pergunta é: essa UTI, a nossa UTI, que é um avanço, é um ganho, independente de divergências que possamos ter em ideologias, isso é deixar bem claro isso, é um ganho para a população, como nós temos que alcançar outros ganhos aqui também. A minha pergunta é se foram cumpridos e se a nossa UTI está homologada pela Anvisa. Boa noite, obrigado. Doutor, só para esclarecer, Antônio, no início da audiência eu deixei bem claro que ia ser uma audiência técnica, né? Não podemos deixar de se envolver e nem caminhar para o lado político. Então está aqui todo mundo interessado em saber das normas técnicas da UTI, tá? Não, tudo bem. Respondendo a sua pergunta, hoje ela não está credenciada na RDC, não está credenciada, está em vias de credenciamento, sim. Já foi pedido o alvará na vigilância sanitária, que deve estar, os protocolos devem estar por aqui em algum canto, mas eu já tenho os protocolos. Lógico que eu não seria responsável de fazer um negócio desse. Antes de eu quebrar o primeiro tijolo, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a planta do hospital e lá mostrar as modificações que eu queria fazer e se era possível fazer na vigilância sanitária do Estado. Isso eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi isso aí, é possível. Ele falou, não, é possível, você pode fazer, que nesses moldes será credenciado. Então, está em vias de credenciamento. Lógico que a UTI, essa que nós estamos fazendo, é uma UTI provisória. A nossa UTI terá 8 leitos. Por quê? O custo é o mesmo. Conforme já foi exemplificado, o custo é o mesmo. Não vai mudar. O nosso principal custo não é insumos, é RH. Se os recursos humanos que a gente tem já dá para trocar 8 leitos, por que eu ficar com 4? Se o custo não vai ser maior. Então, a construção da nossa nova UTI, que já vai estar no nosso plano de governo, essa sim contemplará todas as necessidades. E essa não contempla? Contempla. Contempla sim. Contempla sim. Todas? Não. Mas todas as que têm relevância e importância, todos os quesitos foram checados e todos estão ok. Quando a gente fizer a nossa, aí sim vai estar todos nos moldes e padrões. Dentre eles, a pressão negativa que foi pedida na sala de isolamento, tudo isso está dentro do planejamento, sim. Essa UTI se adequa? Se adequa. Tem o registro hoje? Ainda não, mas o protocolo de solicitação já está aqui. E antes de fazer as modificações, eu mostrei o que ia fazer e se era permitido eu fazer isso. Ok? A pergunta também se enquadra na equipe médica. Se a equipe médica também cumpre todos os requisitos que o Ministério da Saúde determina. Cumpre. E se
no futuro, em função de não ter homologação, o município pode ter algum problema de questionamento em função de existir isso? Não? Nenhum. Perfeito. Obrigado. Nenhum. Podia haver questionamento na parte de enviar recursos do Estado ou Federação, mas como é com recursos próprios, nenhum. Boa noite, Marco. Boa noite. Né? Todo mundo sabe, eu fui secretária de saúde. Então, assim, a maioria, quase todos os médicos que estão lá, então a gente não pode levantar suspeita nenhuma sobre eles, porque, inclusive, já trabalhavam no hospital. Sim. Né? Então... Nem todos. Alguns. Quase o doutor todos. Pedro Sim, aqui sim. não estava, mas... Pedro, né? Pedro. Se não me engano, não estava, mas a gente tem lá o doutor Luiz Fernando, o doutor Tiago, que Sim. eu sei que estão trabalhando na UTI também, e são pessoas extremamente qualificadas e já Concordo. estavam no serviço e já faziam esse serviço. Né? Então, eu acho que isso a gente também não pode deixar passar. Claro que não. Né? Porque a emergência do hospital sempre foi muito bem feita e muita gente aqui foi salva porque a gente tinha a gente tem bons profissionais e sempre trabalharam muito bem dentro do hospital. Né? Continuam trabalhando. Continuam trabalhando e espero que continue. Porque eu acho que a gente tem mesmo que melhorar cada vez mais, porque todo mundo aqui precisa do hospital, ninguém quer que o hospital não funcione ou que dê alguma coisa errada, muito pelo contrário. Né? Assim, eu só quero saber assim, da resolutividade, porque eu sei exatamente que a nossa sala de estabilização, ela não era uma UTI, né? Porque nosso hospital é um hospital de pequena para baixa complexidade. E a gente coloca dentro dele uma unidade de alta complexidade, que é uma UTI. Então, a gente sabe que essas coisas elas não combinam muito bem. Né? Eu não estou questionando a qualidade de profissional de jeito nenhum, e você sabe que eu não faria isso, de jeito nenhum. Só que eu acho que a gente tem que ter clareza nas coisas, porque qual a resolutividade disso de verdade? Nós vamos continuar transferindo os nossos pacientes. Nem todos. A porcentagem desses pacientes que precisam de uma cirurgia... Para de tocar isso aí. A porcentagem de pacientes que a gente precisava de cirurgia, de emergência, porque é idoso, eles não são tão grandes, eles são pequenos, e é claro que vale a pena a vida de todos eles. Não estou dizendo que não. Só que eu entendo que a gente tem sim um serviço melhorado, né? Mas a gente chama isso de uma UTI. Eu não sei se ela é uma UTI realmente como ela deveria ser. Porque a gente já sabe que muita você coisa está aqui ela desde o não tem, início da apresentação. Eu estou. Você viu duas Doutor, apresentações. só um minuto. Só concluir, aí você responde. E eu exatamente Conclua, acho Lúcia, isso, por favor. que a gente tem sim um serviço melhorado, mas eu gostaria realmente de ver se essa resolutividade vai ser, se a gente vai ter mesmo um tão grande ganho de resolutividade para os nossos pacientes, porque essa é a preocupação que eu tenho. Entendeu? De responsabilidade, porque a gente colocar o nome do negócio lá só por pôr, todo mundo pode pôr. E eu acho que tem que ter essa coisa a mais. Eu não estou questionando a qualidade Conclua, por favor, do Lúcia. médico de jeito nenhum, mas eu gostaria de saber disso. Lúcia, eu acho assim, houve ganho inevitável, não tem que ser dito, não tem que ser questionado. A UTI cumpre todos os requisitos? Cumpre. Cumpre sim. A principal delas, que eu acho que é a fundamental, é o médico diarista, que é o médico especialista que passa todos os dias no hospital, que ele vê o acompanhamento, a evolução diária do paciente. Isso para mim é fundamental. Os demais médicos que compõem a equipe, alguns trabalhavam aqui? Sim, mas ele é um médico plantonista. Ele não é o intensivista diarista, que essa é a diferença fundamental. Tá? Faz muita diferença isso aí, um médico ali todo dia, 24 horas, acompanhando o paciente. Em relação se há necessidade, porque é um hospital primário e não secundário ou terciário, eu estou com a norma aqui diz que é obrigatório no hospital secundário e terciário, mas não diz que não pode ter no hospital primário. Então, assim, pode sim, isso é fato. Ok? Mais alguém gostaria de se manifestar? Só uma coisa que não ficou bem claro aqui, doutor. A nossa UTI vai atender tanto criança quanto adulto? Como que vai ser? Na realidade, nossa UTI é uma UTI adulto. Tá?
A gente está montando um time de resposta rápida para a pediatria. O que vai consistir esse time de resposta rápida? Esse vai ser um médico que, assim como o Pedro, ele vai passar uma visita linear em todos os pacientes internados, ou seja, todo dia ele vai estar passando ali, assim como na UTI, na enfermaria. Esse será o médico pediatra, tá? Então ele vai fazer isso, vai passar essa visita linear. Ele vai dar um respaldo para a maternidade a hora que tiver um trabalho de parto, para evitar que ocorre hoje, tirar o médico do pronto-socorro e pôr para a sala de parto, que acarreta aquele tumulto para o socorro que é sabido por todos. Tá? Além disso daí, o que mais ele vai fazer? Lógico que a gente tem um pediatra alocado no pronto-socorro. Havendo necessidade, tendo uma urgência infantil, seja ela um neonato, seja ela uma criança na emergência, esse profissional vai ser chamado também, ele não vai estar dentro do hospital, mas vai estar de sobreaviso, vai ser chamado para dar essa retaguarda. Esse profissional vai ter a mesma formação que tem o Pedro, é um médico intensivista pediátrico. Teremos a UTI pediátrica? Não, mas nós teremos o suporte, sim. Hoje, nossa maternidade já tem um leito lá de UTI. O que falta? Profissional, certo? Assim como a gente tinha uma estabilização. O que faltava? Profissional. Eu sei que é o que custa mais caro, não tenho dúvida disso. E é isso mesmo, isso está mostrado nas planilhas aí, não tem como, custa caro. E a gente, como gestor, quando pensa em valor, a gente se preocupa nisso, mas para melhorar, será necessário isso aí. Então, terá um respaldo, sim. Tá? Se precisar, nós teremos um colega ali, um médico, formado para isso, capacitado para dar essa resposta, até que a gente tenha o suporte da nossa referência. Quero fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, os vereadores, secretário de saúde. Eu sou Dercy, sou secretária de saúde adjunta de Caraguatatuba e eu recebi o convite para estar aqui hoje. Eu achei assim extremamente importante estar aqui porque é um ganho para o município. Eu gostaria de parabenizar todos, parabenizar o prefeito por esses 100 dias e dar um presente desse para o município. Tá? Eu tenho passado pelo litoral, né? Já trabalhei aqui, inclusive no Mário Covas. Dizer que Caraguá, nós temos 10 leitos de UTI. Tá? E nós não fazemos cirurgia de alta complexidade. E nem iremos fazer dentro do Stella Maris. Né? Mas a importância da UTI é como o doutor falou, é o tempo. Né? Por exemplo, um traumatismo craniano hoje aqui na ilha. Até colocar esse paciente, pedir uma vaga no CROSS. E qual é a nossa referência hoje? Hospital Regional de Taubaté. Ou outros, São Paulo, aqueles que tiverem vaga. Quanto tempo vai demorar para a gente transferir? Enquanto isso, esse paciente está estabilizado, esse paciente está com o seu metabolismo, né, cerebral, que ele vai fazer o controle disso para não fazer mais lesão nesse cérebro. E esse tempo é que o doutor fala. É isso que nós precisamos considerar num leito de UTI, com uma equipe, com monitoramento. Então, eu vejo que Caraguá, até por conta da especificidade dela, né, e você tem que atravessar uma balsa, os serviços daqui, eles tendem a ser mais complexos, mesmo que seja um hospital de pequeno porte, porque é a tendência de não esperar pelo Estado, esperar pelas vagas. Eu vejo, sim, que é um grande avanço, tá? E esse recurso, como o doutor falou, pode ser solicitado junto ao Estado. Nós temos dificuldade com vagas de UTI em todos os municípios e eu vejo que é um grande avanço para a Ilha Bela. Tá ok?
Obrigada. Boa noite a todos. Quero agradecer aos vereadores pela iniciativa desse trabalho. Parabéns a vocês todos, parabéns ao secretário, parabéns a todos vocês, tá, pelo trabalho. Agora é o seguinte, tem uma questão aqui também muito séria. Parabéns pelo prefeito, na época dele mandou bem também, só que é o seguinte, ele foi feliz porque ele não concluiu a UTI e o Márcio concluiu a UTI. Agora é o seguinte, o que falta também para Ilhabela, porque Ilhabela é a única cidade do Brasil que está nadando em dinheiro. O que falta agora é Ilhabela? Parabéns pela UTI, falta agora um helicóptero para Ilhabela. Por quê? Fazer uma parceria com o Jorge Maron ali, já que ele tem o heliponto aqui, para tentar trazer para Ilhabela um helicóptero. Para quê? Para essa ocasião de falar, não, tem que rapidinho sair daqui, é com o paciente não depender da balsa, que essa balsa tá uma porcaria, tá uma merda, pegar um helicóptero e mandar urgente para fora o paciente, não ficar dependendo de vir um helicóptero de lá para cá. Pô, se Ilhabela tem mais dinheiro do que Caraguá, Sebastião, por que lá tem um helicóptero e Ilhabela não tem um helicóptero? Então, tem que fazer uma parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e trazer um helicóptero para Ilhabela com uma parceria com o Jorge Maron. Agora, os demais, a Ilhabela está de parabéns, só tem a ganhar com isso. Agradeço ao prefeito e aos secretários pela essa obra maravilhosa, essa UTI, a qual todos fizeram um ótimo trabalho e parabéns. Posso? Secretário, boa noite novamente. Acompanho a evolução da saúde durante 9 anos, né? Faz 9 anos que a gente já acompanha a evolução, a gestão passada e essa. É inquestionável o ganho da cidade com a UTI. Isso aí não... Minha mãe é idosa, a gente sabe a evolução que é. A questão é que a gente, aqui a população mais técnica está aqui, as pessoas mais esclarecidas estão aqui presentes, os técnicos, e essa semana a pergunta que veio por que subiu um paciente com vaga zero? Mas a UTI não resolve, e aí a gente passa para boa parte da população que assim, nós não temos algumas especialidades. Tem outros hospitais, como Jacareí, Taubaté, São José, que tem a UTI, que acho que o doutor Pedro ou o doutor Valdir falou que são da Coraniana, enfim. Então, isso era um ponto que a gente ia falar, assim, até para explicar, porque nós ainda vamos continuar, como a secretária adjunta de Caraguá falou, pedindo auxílio ao Estado nas referências que precisa, se precisar transferência. Com a UTI na cidade, a gente ganha a maior qualidade. Isso não atrapalha a relação entre o Estado de pedir? Era uma dúvida que eu tinha, porque às vezes pode atrapalhar. E outra coisa, até para falar assim, não é UTI, é UTI, a gente entendeu, tenho até... A equipe médica é de casa, a gente tem esse bom relacionamento, entender, Valdir, assim... São Sebastião, qual que é a diferença da UTI de Ilhabela para de São Sebastião? Qual que é a diferença da UTI? Nenhuma. Então, é isso que a gente queria questionar. E, assim, nós sabemos que essa UTI vai atender melhor, vai ajudar. Eu acho que é um ganho para a cidade, mas nós ainda vamos depender de algumas referências. E é isso que a gente tem que pontuar, até para a população, porque ele fala assim, não, tem a UTI e resolve tudo. Eu falei, não, tem coisas que não resolvem aqui, mas você vai ser bem assistido enquanto você estiver na cidade. Isso a tua qualidade ganhou dessa assistência. Então, era essa que a população, que até o esclarecimento que a audiência passou, para a gente entender. Falar assim, não, aqui não tem, algumas especialidades não tem, mas você vai ser bem assistido enquanto você está aqui. Então, era isso que eu queria pontuar. E como o Valdir foi técnico de São Sebastião, a secretária acabou de falar que não tem diferença, então a gente já começa a entender o mecanismo da UTI do município de Ilhabela. E aí a gente consegue ter clareza para explicar para a população. E aí até ajudar, porque sabemos aí que vai ter uma força-tarefa, que eu queria... Tem uma necessidade de criação de outras especialidades que está na plataforma de governo, o Márcio conseguiu ampliar e conseguiu inaugurar nesses 100 dias. Nós sabemos que tem a especialidade da mulher e nós sabemos aí que a gente vai enfrentar uma suplementação e a gente é favorável à saúde. Enquanto tiver os royalties para dar esse suporte, a gente vai fazer.
No dia que não tiver, a gente vai ter que parar e discutir e ver de que maneira vai tocar isso. Mas nós temos. Então, se nós temos, vamos investir e vamos tocar. Então, era esse o ponto que eu queria falar para esclarecer, porque a gente vai conseguir fazer uma devolutiva para a população e esclarecer esses pontos que eu te pontuei agora. Na realidade, assim, realmente, assim como Ilhabela, São Sebastião ou Caraguá, nós vamos depender ainda da referência do Hospital Terciário, que, conforme foi o nosso Taubaté. Isso é fato. Principalmente para as neurocirurgias. Tá? Contudo, tem um projeto entre os secretários da gente tentar, junto à DRS, já foi discutido e não foi pauta de reunião, mas foi discussão de reunião da DRS, da gente tentar fazer provisoriamente uma equipe de neuro aqui no litoral para atender as nossas necessidades, as 4 cidades. Há uma previsão do nosso hospital regional ficar pronto por volta do final de 18, começo de 19, previsão. Tá? Assim sendo, eu contemplaria essa necessidade de neurocirurgia. Com relação a isso, além da gente estar conversando com os secretários, a gente também está tendo uma iniciativa própria, privada, de entrar em contato com outros colegas da área, a fim de fazer uma parceria com entidades filantrópicas que tenham que prestar esse serviço para que ela continue recebendo sua filantropia, tipo um Einstein, um Sírio, que tem as filantropias dele, e eles têm a necessidade de gastar dinheiro fazendo a filantropia. De repente, se a gente fizer um projeto legal, por 2 anos, eu acho que as 4 cidades podem ser contempladas com esse recurso aí, que eu acho que é o mais urgente. As demais especialidades são contempladas na região. Talvez uma outra que, talvez porventura precisar, na parte de cardiologia, na parte de infarto e hemodinâmica, mas aí não tem jeito, são as 2 principais mesmo. Mas o hospital regional vai contemplar tudo isso aí na data oportuna. Certo? Pode ser. Doutor, boa noite mais uma vez. Boa noite. Primeiro, pelo que a gente está vendo aqui, eu como uma pessoa leiga, é inquestionável o avanço que nós temos aí na área da saúde, na questão da UTI. A minha pergunta é bem popular. A sala de estabilização, ela não existe mais ou ela ainda existe? Ela ainda existe? Ela existe. Tá. É só porque as pessoas perguntam, então, para mim, depois, fazer um devolutivo com o pessoal que me pergunta na rua. É importante esclarecer isso daí. Os médicos do pronto-socorro, que está lá no atendimento do pronto-socorro, eles, quando chegam uma emergência, eles vêm ainda para fazer, ou não mais? São setores diferentes. O pronto-socorro é composto por 2 médicos clínicos e um emergencista. Esses 3 médicos continuam no pronto-socorro. E o pediatra, sim, que quando tinha uma emergência, às vezes eles saíam e vinham lá para o... Hoje isso não acontece mais? Não acontece mais. Já não acontece porque quando nós implantamos o emergencista, então ficam os dois médicos na porta e o emergencista só na emergência. Isso já não acontece mais. Acontece com o pediatra que eu referi agora há pouco, que em breve a gente vai estar mudando isso aí também. Sim. Outra questão, a gente vê aqui grandes avanços, porque quando você está, o paciente está ali para uma UTI, ele está sempre num risco iminente, né? Os avanços grandes que eu vi aí é a presença do médico 24 horas, acho que foi o doutor, se eu não me engano ali, o rapaz ali que citou, no caso da hemodiálise, que tipo, acho que antes não tinha, agora tem, também é um avanço, procede, né? Na realidade, procede. Quando o paciente está internado? A UTI é composto por uma equipe multidisciplinar, seja ele para o médico intensivista, o enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, essa é a diferença entre a estabilização e a UTI. A última pergunta é assim, qual a diferença da sala, porque o pessoal na rua questiona muito, algumas pessoas, da sala de estabilização de antes para a UTI de hoje, a gente viu os equipamentos que comprou, mas tipo falando de uma forma popular para o pessoal entender. Em termos de equipamentos, tem equipamentos, não são os mesmos que nós compramos mais modernos agora, mas são semelhantes. Não vou falar que há déficit, não há. O que há é uma mudança de tratamento do paciente.
paciente Entendi. era visto de manhã pelo médico, ia ser visto pelo médico no outro dia, ia ficar só um técnico de enfermagem que não tem conhecimento técnico da área dele, não médica, para saber como é que está sendo a evolução do paciente. Hoje não, tem um médico 24 horas cuidando do paciente. Ah, okay. Isso é importante porque quando você está lá numa situação meio complicada, Isso, né? Você tem um médico, você sabe que você tem um médico ali 24 horas, então a sua tranquilidade vai ser maior. Minha pergunta é só isso daí, parabéns. Obrigado. Nós gostaríamos de saber se alguém gostaria de se manifestar ainda. Não tendo ninguém para se manifestar, nós vamos... Eu gostaria de deixar algumas considerações finais aqui. Eu acho que o Paulo Madureira está por aí, já foi, e o Márcio, que assim, eu queria dizer para vocês que a saúde não se resume somente nessa UTI que a gente está questionando hoje, tá? Nosso projeto é maior, nosso projeto contempla tanto a atenção básica quanto a atenção do hospital. Então, assim, eu queria deixar eles falarem um pouco nesse sentido, porque em outra ocasião gostaria de que essa equipe viesse de uma maneira informal aqui com os novos vereadores ou na Secretaria de Saúde, para a gente pudesse sentar e a gente explicar qual que é o nosso projeto para a saúde, que não é somente a UTI, tem um projeto grande para a saúde. Algumas coisas eu falei aqui, mas nem todas a gente pode falar, porque não está concretizado ainda, e às vezes acaba atrapalhando nesse sentido, mas eu gostaria de deixar a palavra com o Márcio, para que ele pudesse falar um pouquinho também da atenção básica. Boa noite a todos, meu nome é Márcio Nakazone, sou médico. Hoje estou como coordenador da atenção básica do município. Eu acho que o mais importante a se falar agora, depois a gente pode mostrar os nossos planos com um pouco mais de tranquilidade, é que todas as ações que a Secretaria de Saúde está se propondo hoje em crescer em serviço, a gente também tem a preocupação de tornar esses serviços sustentáveis, né? Como o Luizinho lembrou, a gente tem os royalties à nossa disposição. Só que esses royalties, eles têm um tempo limite de ação, que acho que foi determinado por 40 anos, né? Então não basta só você construir um serviço, você tem que pensar como tornar esse serviço sustentável. Não sei se todo mundo acompanha como está a geopolítica mundial. A gente está, na minha opinião, à beira de um conflito mundial, né? Também os investimentos em saúde, mesmo por parte do Ministério, eles estão com um tempo contado, né? A PEC, ela congela os investimentos em saúde por 20 anos, né? E ainda subsidia esse crescimento à inflação, que é uma inflação normal. Só que a inflação em saúde, diferentemente, ela, por exemplo, para esse ano está para 19,6%, enquanto a inflação está em torno de 5%. Então, o crescimento, o investimento em saúde por parte da federação, ela não vai acompanhar a inflação. Então, a gente corre o risco de ter um sucateamento com relação aos serviços de saúde, né? E, diante de uma crise financeira, perder royalties não é uma coisa muito difícil. Qualquer medida provisória tira isso da gente, tá? Então, todas as ações que a Secretaria de Saúde está se propondo, se propõe em fazê-la de forma a ser sustentável. E com relação à UTI, esse é o papel que eu tenho dentro da Secretaria, tornar essa UTI sustentável. Por exemplo, a gente tem um gasto com a UTI que vai ser em torno de 3 milhões por ano, mas a gente gasta no município, em exames complementares, por mês, R$200 mil. R$200 mil em um ano dá quanto? Tá? Então, só em exames complementares, que às vezes são solicitados de forma inadequada, por você não ter uma gestão que pense de forma qualificada no serviço de saúde, a gente já economiza o suficiente para conseguir manter a UTI funcionando, por exemplo. Então, nada que a Secretaria está fazendo de saúde hoje está sendo feito de forma inequívoca ou leviana. Todos os serviços de saúde que a gente se propõe a implementar, a gente pensa na forma de sustentar eles, mesmo não tendo os royalties, tá? Eu acho que o município de Ilhabela
pelo fato de ter um financiamento em saúde diferenciado por conta dos royalties, a gente tem uma obrigação nacional de ter um serviço de saúde de qualidade e ainda capaz de beneficiar a nação. De que forma? Fazendo ciência, né? E é por isso que a gente busca o auxílio da Universidade de Campinas, através da construção de um convênio científico, para ajudar a gente nessa missão, que é de fazer com o nosso serviço muito bem estruturado por conta de ter royalties, ter qualidade de gestão e ser um espelho aí para a nação. Acho que faz parte da nossa obrigação, já que a gente tem um financiamento diferenciado. Então, eu acho que o munícipe tem que estar bastante tranquilo com relação às ações da Secretaria de Saúde, que nada está sendo feito só unicamente de forma política ou para conseguir votos. Na verdade, a gente tem uma obrigação, e a gente sabe disso, a obrigação que a gente tem com a nação de ser o melhor serviço de saúde do Brasil. Para finalizar, eu queria agradecer a oportunidade que a Anísio deu da gente responder a todos com a maior clareza e transparência possível. Muito obrigado, tá? Espero que a gente tenha esclarecido a dúvida de todo mundo. Caso contrário, a gente está à disposição para o que precisar. Ok? E, não esquecendo, queria agradecer também a Dercy que está aqui pela vinda aí. Muito obrigado. Viu? Agradeço. Obrigado. Abriremos a palavra aos senhores vereadores para que façam suas considerações finais. Começando com a palavra, Dr. Tiago. Bem, primeiramente agradecer aqui a presença dos secretários, o Oswaldo Julião, o Vinícius Julião, Paulão, o Nuno, Mauro, o Tchume, os ex-secretários, a Lídia, a Lúcia, o Maurício, que eu vi aqui, o Tony, e cumprimentar e parabenizar toda a equipe da saúde. O doutor Pedro, o doutor Valdir, o Kleberson, o Marinho, o Rodrigo. Então, acho que vocês merecem, a Sandra, que está ali também, que eu vi ali, cumprimentar e parabenizar vocês por tudo que tem feito nesses 100 dias, 110 dias de governo. E, concluindo o que vimos aqui hoje nós estamos na contramão do que acontece no Brasil. Geralmente as audiências públicas são feitas, são realizadas para saber para onde vai o dinheiro, para saber a falta do dinheiro, e hoje aqui a gente está discutindo algo que foi feito. Então é uma alegria imensa estar liderando, ser o líder do governo aqui e ver que a grande discussão é na sigla, é de como vai funcionar. Então algo que já foi feito e não que a gente falamos para a sociedade e não foi feito. Então, eu fico feliz em fazer parte desse governo. Deixo aqui os parabéns a você por ter vindo e esclarecido. A gente conversa constantemente, você sempre tirou minhas dúvidas, mas eu fico feliz por estar discutindo algo que foi feito. E gostaria de parabenizar aqui, deixar o meu recado para o Márcio, através do Oswaldo, pela alegria, porque tudo isso foi feito não foi por vontade dele, por vontade do secretário, e sim pela vontade do povo. A gente, como entramos na pré-campanha, foi feito um casa a casa, e a população de Ilhabela foi com 70%, 60% pediu. Então, queria aqui parabenizar aqui, Oswaldo, leve esse recado, de parabenizar por ele ter confiado e ter acreditado e como governante ter feito a vontade do povo. Então, acho que a gente o valor de uma vida é indiscutível, mas se perguntar para a população, a gente fala em valores, se comparado 10 milhões gastos no teatro, seria 5 anos de pagar todo o pagamento de 5 anos da UTI. Então, é algo que, sem dúvida, é uma vitória para toda a população. Então, agradeço aqui a você, Marco, e a todos da área da saúde por ter realizado e ter vindo aqui explicar. Muito obrigado, viu?
Vereadora Salete Salva Animais. Ainda bem que é au, au, miau, miau, e tem Salete Salva Animais para falar neles, né? Tem que brigar por eles, né, doutor? E como, né? Eu quero agradecer a todos vocês, a todos presentes, por essa oportunidade, porque nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue nem conversar, e ter vocês aqui foi muito bom, para nos ajudar, para nos orientar, para que possamos também orientar a população, e a gente ter as respostas. Muito, muito obrigada, e eu parabenizo vocês pelo trabalho. Obrigada. Vereador Gabriel Rocha. Bom, queria agradecer ao vereador Anísio por ter convocado essa audiência. Acho que se alguém tinha alguma dúvida, se a população tinha alguma dúvida, foi esclarecida. Parabenizar o Dr. Marco Gênova, parabenizar toda a equipe de saúde, o Dr. Márcio, tá? Dr. Márcio, parabéns, Dr. Valdir, Clebson, as enfermeiras Flávia, Ana Bárbara e Neide que estão ali. Parabéns pelo trabalho no Hospital Mário Covas, parabéns pelo trabalho da UTI. Sandra Macedo, sem você o hospital morre. Sandra, parabéns, a gente sabe que você carrega o hospital nas costas. Tá? Meus parabéns ao Rodrigo Correia, ao Rony de Paula, ao Marinho e ao Dr. Pedro. Dr. Pedro, seja bem-vindo à nossa cidade, tá? Seja muito bem-vindo e parabéns. Queria aqui agradecer a presença também do secretário Oswaldo Julião, Vinícius Julião, ao Paulo César Matias, Nuno Galo, ao Tchumi, ao Carlos, secretário adjunto de obras, e ao Mauro e os demais convocados aqui para a nossa audiência. E falar, doutor Marco, que qualquer que seja o investimento na saúde, é incontestável, porque a gente deixa aquela pergunta no ar: quanto vale uma vida? Né? Então, hoje, nossa cidade dispõe de recursos para investir, e eu acredito e peço que o senhor invista cada vez mais na nossa saúde, porque a nossa população merece. Tá? Muito obrigado a todos e boa noite. Vereador Marquinhos Gucci. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos. Secretário, parabéns. É um avanço para o nosso município. Falar para o corpo clínico aí da UTI, que Deus abençoe a vida de vocês. Tudo que a gente faz aqui, Deus está vendo lá de cima. Com certeza vocês vão ser recompensados por isso. Parabenizar o prefeito Márcio. E no meu ponto de vista, para mim ficou bem claro, é importante ficar claro para a gente, porque a gente tem uma vida corrida no dia a dia, não dá para prestar atenção pontualmente assim no que foi falado, né? Então aqui é bem melhor da gente esclarecer todas as dúvidas, fica bem melhor para a gente passar para a população todas as dúvidas também. Parabenizar o Anísio aí pela iniciativa e mais uma vez parabéns e boa noite a todos. Vereador Luizinho da Ilha. Só um momentinho. Eu estaria sendo injusto se eu esquecesse essa pessoa, ela estava aqui, mas eu não li. Enfermeira Mirella, parabéns também, tá? Pelo trabalho na UTI. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Vou seguir o protocolo aqui, cumprimentar algumas pessoas. Então, começar com você, Marco Antônio. Secretário da pasta, eu acho que se não fosse a equipe e o Márcio confiar em você para fazer esse trabalho, isso não aconteceria. E é lógico que tem que dar continuidade no trabalho que foi feito anteriormente. Eu acho que isso, a saúde está além da política. Então, nós temos que buscar a excelência no serviço. Então, gostaria de cumprimentar o Maurício, secretário de Finanças, que está ali, eu vi. Tony, secretário de Serviços Municipais, que foi, aí nos ajudou. Passado, tá? Adilto, amigo, gente boa. A Lúcia Colucci, o Anailton, foi o nosso empreiteiro aí, que está sempre aí. O Nenguinha, mandou bem, mandou bem. Oswaldo Julião, nosso secretário aí de governo, que faz a ponte entre o executivo e o legislativo, parabéns.
Paulão, tomei café com ele hoje de manhã na garagem. Obrigado, Paulão, pela reciprocidade. Márcio Nakazone, vizinho, carinho especial, muito obrigado. Sempre está com a gente. Doutor Valdir, conheci agora administrativo, né, o que fez a apresentação. Gostaria de cumprimentar o doutor Pedro, jovem, com uma responsabilidade grande, a gente sabe que é isso. Parabéns, seja bem-vindo, como sabe as palavras do vereador Gabriel Rocha. Nuno Galo, secretário de Cultura. O Carlos, o Gordo, né? Ninguém sabe quem é o Carlos Augusto, mas todo mundo conhece como Gordo. Obrigado, Gordo, pela... Sim, Ricardo Fazini, secretário de Turismo. Rodrigo Correia e Marinho, diretores aí da Saúde. E deixar aqui o abraço à Flavinha, que está aqui, a Ana Bárbara, a Mirella, toda a equipe de saúde. A nossa função é fiscalizar, a nossa função é realmente criar situações dessa, mas não é para travar o sistema, mas sim para levar a informação para mais pessoas, conseguir dialogar e talvez criar um diálogo e afunilar as coisas, que é isso que funciona. Então a gente sempre vai fazer, vai propor, e é isso que é a nossa intenção, para melhorar saúde e educação. A gente vai buscar a excelência do serviço, e nós temos recurso financeiro para isso. E nós vamos batalhar para ter equipe técnica e gestão para alcançar essa excelência. Então, se nós temos como trabalhar, principalmente o Márcio foi muito feliz na questão da sustentabilidade, porque sabemos que é finito esse dinheiro. Como trabalhar, como planejar? Está em Macaé, você pode pegar as cidades que viveram do petróleo, o Rio de Janeiro está falido. E a gente não quer que isso aconteça, mas também nós sabemos que uma boa gestão, um bom diálogo, nós vamos conseguir a excelência do serviço. Então, parabéns, vereador Anísio, pela propositura da audiência pública, parabéns, equipe médica, tem nosso apoio, vamos fiscalizar para a excelência. E pode contar com apoio, porque a nossa função é essa, para alcançar o melhor serviço possível e fazer a melhor gestão possível. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Anísio Oliveira. Posso falar um Vereadora Salete. Eu queria agradecer ao Anísio, parabéns, Anísio, pela sua iniciativa, e também ao Dr. Márcio, que eu tenho acompanhado o seu trabalho. Promover a prevenção da saúde também é importantíssimo. A promoção, a promoção, e o Rodrigo Correio e o Marinho. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Vereador Anísio Oliveira. Boa noite a todos, novamente. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado pela essa aula, por explanar aqui sobre a UTI. Acho que foi um ganho essa noite, acho que foi muito produtiva para todos, principalmente para quem não é da área da saúde. Que vamos poder sair por essa porta e poder explicar, poder falar sobre UTI, que é o que não acontecia. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença. Não vou me estender, todos já cumprimentaram todos os secretários presentes. Obrigado, Ricardo, chegou agora. Os ex-vereadores que fizeram parte dessa Casa de Lei. O professor Catolé, está lá no fundo. O Edivaldo, que hoje é diretor de habitação. Obrigado, Edivaldo. Marinho, nosso diretor de saúde, um grande parceiro na saúde. O ex-presidente Adilton Ribeiro e o ex-vereador Queco. Obrigado pela presença de todos. E queria agradecer também, principalmente, o pessoal da saúde, em nome da Flavinha, Ana Bárbara, Mirella. Agradecer pela presença, por ter vindo até aqui, parabenizar pelo trabalho e desejar muita sorte por essa nova jornada que está vindo aí. É uma experiência para vocês, para nós e principalmente para o povo de Ilhabela. Então, parabéns e boa sorte a todo o corpo clínico do nosso hospital. O doutor Thiago, ele falou que Ilhabela está no retrocesso. Eu não vejo isso. Eu vejo que Ilhabela está andando para frente. E essa Casa de Lei é o quê? Qual que é a função dessa Casa de Lei? É fiscalizar, pontuar, é saber o que acontece no Executivo. E quando se propôs em fazer uma UTI em Ilhabela, que eu falei, e faço questão, que é o segundo marco da saúde de Ilhabela, o primeiro foi a construção do hospital, e o segundo é a construção da UTI, que vai ser eternizado, essa Casa de Lei tem que participar. A gente tem que saber como vai funcionar.
Não é só vamos lá construir e pronto. Não, é obrigação nossa. É nosso dever como vereador. Então, acho que houve essa audiência, eu fiz o requerimento, o doutor respondeu rapidamente, o Rodrigo também tem a sua assinatura lá, prontamente para fazer a audiência. E é isso, hoje foi debatido, foi uma noite esclarecedora. Possamos sair daqui para poder multiplicar essas informações. E, doutor, como você quis falar sobre a reunião com o corpo clínico, nós estamos totalmente abertos. Essa Câmara é parceira, essa Câmara é atuante, essa Câmara quer trabalhar por Ilhabela. Então, qualquer projeto que o senhor for fazer, qualquer coisa, chame os vereadores, vamos discutir. Antecipe, porque o que é a função do vereador? O vereador é o político, é o agente público mais próximo da população. Nós vamos levar a população as informações do executivo. Se a gente não souber o que acontece, a gente não vai conseguir levar. Então, chame a gente está prontamente, essa casa está aberta para o Poder Executivo e principalmente para todos os munícipes. Então, vamos alinhar essa conversa. Eu queria fazer um agradecimento especial ao doutor Márcio. Na segunda-feira, tivemos uma reunião, ficamos a manhã inteira discutindo sobre saúde da mulher e assim, o método de trabalho que ele está querendo implantar em Ilhabela é fantástico. Assim, é um médico inovador, é a política nova, é um novo jeito de fazer saúde. E é isso que a gente precisa, desse espírito. Então, parabenizo você pelo trabalho, desejo sorte e que precisar da Câmara Municipal, nós estamos aqui. Uma boa noite a todos, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida. Caso não, vamos continuar lá no pé de vocês, para saber que esse é o nosso papel. E todo mundo vá com Deus e uma boa noite. A Câmara de Ilhabela agradece a presença de todos e aproveita a oportunidade para convidá-los a participar da audiência pública sobre o novo contrato que será firmado entre Prefeitura e Sabesp. Será realizada no dia 4 de maio, também uma quinta-feira, às 18h30, aqui neste plenário. Boa noite a todos.